a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amados irmãos e queridos ouvintes, estamos iniciando mais um culto de adoração e glorificação ao Senhor nosso Deus, um culto de evangelização, querendo mostrar Jesus aos pecadores. Espero que estejamos todos ligados agora, unidos no mesmo sentido de glorificar a Deus. Nós vamos orar agora, colocar nas mãos do Senhor nosso Deus as necessidades da igreja, as necessidades nossas, os desejos da nossa alma, aquilo que o nosso coração crente deseja alcançar do Senhor. Nós vamos orar agora pedindo e implorando e entregando nas mãos do Senhor as nossas autoridades, nossos governantes, para que governem com justiça esse povo tão sofredor, esse povo tão idólatra, esse povo tão errado que habita essa grande nação que o Senhor nos deu por pátria. Vamos então orar a Deus, preparando-nos para o culto desta noite e pedindo ao Senhor que receba o culto, porque é para a glória dele que estamos trabalhando. Pai nosso, nós louvamos o teu nome, meu Senhor. Nós invocamos o teu nome agora. Estamos dando início a esse culto, a essa live, e suplicamos a tua bênção, a tua graça, que ela não nos falte. Dá-nos sabedoria para anunciar a tua palavra. Dá-nos direção espiritual para que não erremos, para que alegremos o teu coração, alegremos o céu com o culto que realizamos aqui nesse recanto do mundo. Quero te suplicar, meu Pai, pelos enfermos que estão agora nos hospitais, muitos desenganados pelos homens, mas tu não desenganaste ainda. Muitos, ó Deus, perdendo a esperança, mas enquanto há vida, há esperança para o ser humano aqui na terra. Muitos, Pai querido, chorando, mas nós sabemos, Senhor, que as tuas misericórdias enxugam as lágrimas. As tuas misericórdias cobrem, Senhor Deus, as nossas falhas. O teu perdão é abrangente, maravilhosamente abrangente, e
Tu garantes, tu prometes, tu disseste na tua palavra que os nossos pecados tu já esqueceste. Dos teus pecados não me lembrarei mais, disseste tu. Então, Pai querido, eu te suplico nesta hora uma visitação ao leito dos enfermos. E te suplico, Pai, assume tu o comando desse país. Sê tu o Deus dessa pátria. Não nos deixe fugir desse plano, desse desejo, dessa busca. Pai, nós queremos te louvar, te exaltar e te glorificar. Pedimos pelos que choram agora. Pedimos, Senhor Deus, pelos que estão duvidando, pelos que têm dúvidas no coração. Pedimos-te, meu Pai, por aqueles que estão perdendo a esperança. Acode esses coitados seres humanos que tu amas tanto, que mandaste o teu Filho em socorro deles, em socorro de todos nós. E por isso, nós cremos no teu amor, cremos na grandeza da tua misericórdia, cremos nos teus favores, na tua longanimidade, Senhor. E te suplicamos nesta hora, pela nossa geração, pela nossa pátria, pelas nossas autoridades, nosso presidente, nossos governadores, nossos ministros, nossos juízes, nossos senadores, nossos deputados, todos aqueles que tu tens constituído sobre nós, que eles sejam abençoados por ti, que a tua igreja os alcance e eles alcancem a tua misericórdia. Pai querido, queremos te louvar, pedir ao Senhor que nesta hora prenda o nosso coração ao teu coração. Prenda a nossa vida à tua vida. Prenda o nosso desejo ao teu desejo, meu Pai. E nos segure até que o Senhor volte. Fica conosco, perdoa os nossos pecados e prepara os corações para ouvir a tua mensagem. Te suplicamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor a todos, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para louvar o nome do Senhor, pregar a palavra e entoar louvores ao nome do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com o hino 306 do cantor cristão e depois o 304. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio dele. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz é errar. Para o céu com Jesus irei, para o céu com Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu essa herança que Cristo deu. Para o céu com Jesus irei, para o céu com Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou ser. Segundo Jesus, com a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Para o céu com Jesus
certeza ter, para o céu pela cruz irei. Aleluia. Amém? Também agora o 304 também do cantor cristão. Quero ser um vaso de bênção, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção, sem par, avisando crentes em Cristo, jubilosos no céu vão entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção. É mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém, Aleluia. irmãos? Que Deus Glória possa a Deus maravilhoso. falar aos Louvado ouvidos, seja aos corações o e às nome do mentes Senhor. dos ouvintes nesta noite. Amém? Nós queremos aqui acusar a presença de alguns irmãos, né, que estão conosco, né, pela misericórdia do Senhor. Mais uma vez estão aqui conosco, né? Desligou. Apagou, né? Pode dizer daqui. E nós vamos então orar agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, né, de nós estarmos mais uma vez cultuando, pregando a palavra. Outras pessoas ouvirão certamente depois, e que a boa palavra fique no coração, né, nos corações dos ouvintes. Amém? Estão aqui conosco a nossa irmã Maria do Socorro Figueiredo. A paz do Senhor Jesus, pastor e servos do grande Deus. Deus te abençoe, tá, minha irmã, em São Paulo. Amém. Que Deus possa abençoar a irmã. Guilherme Gomes Visa, lá de Cachoeiro Itapemirim, né? Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe aí, tá bom, Guilherme? Irmã Leia Matos, também de Cachoeiro. Amém. Tá aqui Diego Rodrigo, glória a Deus. Neste final de semana em Santa Helena foram 7 vidas para Jesus. Glória a Deus. E 50 Aleluia. crianças reconheceram a Jesus como o único Salvador. Amém. É isso aí, meu Aleluia. irmão Diego. É isso aí mesmo. Aleluia. Toda honra e toda glória para o nome do Senhor. Aleluia. Vamos botar essa criançada aí no céu, amém? Aleluia. Maria do Socorro, glória a Deus, me lembrei, amém. Amém. Muito bem. Está aqui o pastor Demir Chaves Rodrigues, né? Pai do Senhor Jesus, pastor Rogério, pastor Ferreira e famílias. Deus abençoe, pastor Demir. Aleluia. Nosso ilustríssimo presidente, não é? Walter Cunha. A paz do Senhor. Quanto tempo, hein?
pastores Ferreira e pastor Rogério, e a todos os ouvintes. Amém, Jesus. Meu irmão Walter Cunha, que Deus te abençoe aí, onde o irmão estiver. Né? Aleluia. Estamos muitos anos juntos ali em Éden, né? Que o Senhor Aleluia. possa te abençoar, sua família aí, a sua esposa, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Sérgio da Conceição, lá de Jardim Sacramento, mais uma vez, né? Nosso amado irmão, conservo do Senhor Jesus, amigo de ministério. Que Deus possa te abençoar aí, tá, pastor Sérgio? Um grande abraço aí para a família e para a igreja. Aqui, nossa aqui, pastor Ferreira, pastor Rogério, irmã Deus e irmã Márcia. E nós vamos orar agora, entregando o mensageiro nas mãos do Senhor. Antes de mais nada, também quero aqui também deixar minha saudação para a irmã Luísa Torres lá em Muqui, né, membro lá de Cachoeiro de Itapemirim. Que Deus possa te abençoar, irmã Luísa. E os irmãos ali de Cachoeiro de Itapemirim, a igreja toda, pastor Samuel Matos, a irmã Márcia Valéria, a irmã Bernadette, o irmão Romildo, enfim, aquele povo abençoado. Quero também deixar paz aí para a irmã Elzira de Glória São Paulo, a Deus. né, o pastor Gênesis, o pessoal de São Miguel Paulista. E vamos orar agora, Amém. entregando o mensageiro nas mãos do Senhor. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre. Aleluia. Exaltado seja o Senhor. Amém. De geração em geração. Ó Senhor, somos Glória gratos ao Senhor por mais uma oportunidade. Glória ao Senhor. De pregar a tua palavra. Glória a Deus. Ó Deus, de dizer o quanto o Senhor é bom. Aleluia. Sem Jesus não há esperança do céu. Aleluia. Então, Senhor, se o Filho libertar, realmente essa pessoa será livre de toda e qualquer amarra, de toda e qualquer prisão. Amém. Quem liberta é o Senhor Jesus. E é dele que nós estamos falando, é dele Aleluia. que nós pregamos, e é para ele que nós apelamos, e Aleluia. fazemos o apelo para esta vida que está precisando, porque ele pode dar jeito na situação de alguém nesta noite. Ó Senhor, então, que o teu Santo Espírito continue falando aos corações, que a boa terra dos corações seja agora, ó Pai, a boa terra destes corações seja preparada agora para ouvir a tua palavra, e que nada se perca, ó Pai, de acordo com a tua misericórdia. Entrega o teu servo nas tuas mãos, abençoa os ouvintes agora, pois eu oro por fé. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Meus amados, nós vamos agora ler a palavra de Deus. Os irmãos sabem a minha visão como está limitada, e eu peço ao Rogério para ler aqui em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Segundo, né? Primeiro. Não, Samuel ou Reis? 1 Samuel. 1 Samuel 2,30, tá. 1 Samuel 2,30 diz assim a palavra do Senhor. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Amém, amém. É 1 Samuel, versículo 2, capítulo 2, versículo 30, essa mensagem. Meus queridos irmãos, meus amados ouvintes, o nosso Deus, Ele é para ser honrado, Ele é para ser reconhecido, temido, amado, respeitado. A queixa do nosso Deus aqui, a queixa que ele falou ao Samuel, ele acusou a casa de Eli, de que os sacerdotes filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram mais honrados por Eli do que ele. E olha, não há pessoa no mundo, nem filho, nem mulher, nem mãe, nem pai, que deva ser mais honrado do que nosso Deus. Primeiramente, honrar, glorificar, santificar o nosso Deus, e depois os seres humanos
que ele ama. Pois bem, mas ele queixou-se que o profeta Eli estava honrando mais os filhos do que a ele. E realmente acontecia uma coisa dolorosa. Na hora do sacrifício, chegavam aqueles filhos do sacerdote com um garfo de 3 pontas, espetavam a carne que estivesse sendo sacrificada, e o pessoal lamentava: cala a boca, senão eu tomo tudo. E assim eles faziam, além de procrastinarem, além de adulterarem com as mulheres que se reuniam ali. E o nosso Deus viu isso tudo. E notou que Samuel, que Eli, ele não ligava muito para isso. Certa vez ele falou: meus filhos, isso não convém, porque se o homem pecar contra o homem, os juízes o julgarão. Mas se o homem pecar contra Deus, quem vai defendê-lo? Quem vai defendê-lo? Pois bem, mas uma repreensão assim, que não tocou nos filhos do sacerdote, porque Eli considerava aqueles filhos muito importantes. E o nosso Deus estava vendo isto e falou para Samuel para dizer isso para Eli. E Samuel contou para Eli o que Deus tinha dito. E Eli disse: tudo bem. Pois bem, amados, o que é que aconteceu? O Senhor disse: olha, o que me honra, eu honrarei. Olha que palavra maravilhosa. A gente honrar a Deus para ser honrado por Ele. A gente exaltar a Deus para ser exaltado por Ele. A gente glorificar a Deus para ser glorificado por Ele. Mas vejam bem que o que acontecia é que aquele sacerdócio, constituído por Eli e por seus filhos, estavam desonrando o Senhor. E o Senhor mandou esse recado: o que me honra, eu honrarei. Realmente, meus amados, o Senhor tem honrado a todos aqueles que o honram. Todos aqueles que amam o Senhor, que honram ao Senhor, são honrados por Ele. A história da igreja, a história de Israel, nos mostra tudo isso sem a menor sombra de dúvida. Se ama, honra a Deus, é honrado por Ele. Pois bem, o que acontecia é que o nosso Deus não era honrado. Nosso Deus era desprezado. Nosso Deus era esquecido, era deixado para lá. Era deixado para lá. E eu queria justamente falar sobre essas coisas. O nosso Deus, Ele não é honrado por quem não honra seu Filho Jesus. Ninguém consegue de Deus coisa alguma. Ninguém consegue chegar perto de Deus senão por Jesus. O nosso amado Jesus, ele disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Então, meus amados, não há como alguém se aproximar de Deus, honrar a Deus, sem honrar a Jesus. E para honrar a Jesus, o ser humano, o homem, tem que se arrepender dos seus pecados, ele tem que confessar a Deus os seus pecados, e ele tem que aceitar a mensagem de Jesus, tem que aceitar a Jesus como seu Salvador, porque sem isso não há acesso para Deus. Ninguém consegue honrar a Deus enquanto não for salvo
pelo Senhor Jesus. Por quê? Porque se não é salvo, não achou o caminho. Se não achou o caminho, não tem por onde ir ao céu. Então não pode nem falar, nem... Tem muita gente nas igrejas que oferece coisa a Deus e às vezes sem olhar para Jesus. Tem muita gente nas igrejas que não se arrependeu dos seus pecados, está na igreja, mas continua pecando. Isso é uma desonra ao nosso Deus, ao nosso Salvador. Tem muita gente pecando voluntariamente, sabendo que estão pecando, mas estão na igreja. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou dízimo, eu dou oferta. Não adianta você fazer coisa alguma que você não vai honrar a Deus enquanto você não for um salvo por Jesus. Enquanto você não aceitar a Jesus como Salvador, creia numa coisa que eu vou lhe dizer: Deus não aceita nada de você. Não. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ofertar, você pode orar, você pode fazer seus votos, você pode fazer sacrifícios, você pode fazer boas obras. Tudo isso você pode fazer para beneficiar o homem aqui na terra. Mas para glorificar a Deus, você não está fazendo nada, porque Ele não aceita nada de você enquanto você não se entregar totalmente a Jesus. Deus não aceita de ninguém nem oferta, nem dízimo. O dízimo os homens usam, tudo bem, pode até fazer bem a uma pessoa que está necessitada, tudo bem, mas para a glória de Deus não serviu de nada, porque Deus não aceita nada de quem não crê em Jesus como Salvador. Deus não aceita nada de quem não se entregou a Jesus. Essas pessoas, muitas estão desonrando. Há pessoas que conhecem a palavra de Deus e vivem no pecado consciente, sabendo que estão no pecado, e estão na igreja. Está perdendo tempo. Não está ganhando nada com isso. Não vai ganhar nada com isso. Vai para o inferno. É por isso que o Senhor falou que naquele dia muitos dirão: mas Senhor, em teu nome não profetizamos, não expulsamos demônios, não fizemos tantas maravilhas. E eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Afastai-vos de mim. Ide para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. O fogo eterno, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, meu amado irmão, minha amada irmã, o fogo eterno não foi preparado para mim, não, nem para você. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Agora, você irá para lá, se não for para o céu, porque só tem 2 lugares para você estar depois que sair daqui desse mundo. Ou você está com Jesus no paraíso, ou você está no inferno com o diabo. Isso não tem desculpa, não tem escolha, não adianta querer atalhar, querer rodear. E eu lembro quando eu era menino, tinha um ditado que dizia que todo caminho vai dar no céu. Depois que eu conheci a palavra de Deus, é que descobri que todo caminho leva para o inferno. Só tem um caminho que leva para o céu. E esse caminho é tão estreito que você não, se tiver um pecado na sua vida, você não passa por aquele caminho. Enquanto você não for perdoado, enquanto você não aceitar a Jesus, enquanto você não crê em Jesus como seu Salvador, você não passa naquele caminho. O seu pecado engorda e você não passa pelo caminho. Você pode passar pela estrada larga, que conduz para a perdição eterna. Aí você vai, porque enquanto não, você está desonrando o seu Deus. Quem conhece a Jesus
e não o aceita como Salvador, e não abandona o seu pecado, e não pede misericórdia, está desonrando a Deus. E o nosso Deus garante: eu honro aqueles que me honram. Eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão tornados desprezíveis, serão envilecidos, tornados vis, imprestáveis, condenados ao inferno. Vamos então aprender a honrar o nosso Salvador. Amados, você às vezes está na igreja, mas se você olhar para dentro de você, você não sente perdão. Se você olhar para dentro de você, você descobre que você está ali, na igreja, mas você ainda ama aquele pecado. Quando sai da igreja, você vai praticar aquele pecado. Ora, você está desonrando o Senhor com isso. Você está desonrando, porque você conhece a palavra. Você sabe que Jesus disse que ele veio para salvar o perdido, que ele veio para socorrer o desgraçado. Ele veio para acudir. Ele veio para tirar das trevas a humanidade que estava apodrecendo no lamaçal, na lama, na escuridão. Ele veio para isso. E notem que ele foi... Deus sabia que nós íamos pecar. No entanto, muito antes que existisse o mundo, o Cordeiro foi sacrificado por uma humanidade que ainda ia surgir, mas que Deus já estava vendo a humanidade como seria pecadora, como seria traiçoeira, como seria errada, providenciou para que quando o primeiro ser humano chegasse na Terra, já tivesse um plano de salvação para socorrê-lo, porque ele já era perdido. Pois bem, vejam como Deus foi maravilhoso. Eu não posso entender muitas vezes, fico meditando, mas não entendo como Deus deu seu Filho para salvar um infeliz igual a mim. Eu fico em dúvida, meu Deus, eu não entendo, Senhor. O teu amor é insondável. Eu aceito a tua palavra, tudo que ela afirma, tudo que ela diz, eu aceito como verdade, mas não entendo. Como eu poderia entender um amor tão grande que fizesse o Deus eterno, que não precisa de nós para nada, rasgasse seu próprio coração e desse o seu Filho amado para deixar a glória no céu, a glória que tinha com o Pai, descer a esse mundo perdido para socorrer pessoas iguais a mim. Não posso entender, mas creio nessa verdade, aceito essa verdade e aceitei a palavra de Deus para honrar o meu Deus que me honrou. Ele disse: o que me honra eu honrarei. Eu honrarei os que me honram. E Deus mostrou o caminho da honra a Ele. Qual é? O caminho da honra a Deus é a crença, a aceitação do Senhor Jesus como Salvador, como Filho de Deus, como Filho do homem, como aquele que veio com uma missão de salvar o perdido e que não recusa quem o procura. É maravilhoso sabermos disso. O Senhor Jesus disse que todo aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Olha, então a salvação está franqueada para você. Você pode ser um homem, uma mulher, um moço, uma moça que honre a Deus, aceitando a Jesus como seu Salvador, crendo nele para valer, não trocando Jesus por coisa alguma neste mundo.
não trocando por nada. Jesus é absoluto. É Ele o caminho, e não há outro caminho. E Ele diz que Ele veio para salvar. É interessante Ele dizer, eu sou a luz que vim ao mundo, para que aquele que me ama, aquele que crê em mim, aquele que me aceita, aquele que crê na minha palavra, que aceita a minha palavra, não permaneça nas trevas. O que é que ele está dizendo com isso? Que quem não crê nele permanece nas trevas, está nas trevas, está perdido. Não tem condição. Ou Jesus ou o inferno. É o que o nosso Deus está dizendo. E olhem o que aconteceu com o sacerdote Eli. Olhem o que aconteceu com os filhos dele. Até com a esposa do Finéias, coitada, que quando chegou a notícia que os filisteus tinham matado tinham vencido a batalha, Tinha matado os filhos. acabado com tudo, matado os filhos. Quando o Eli soube disso, caiu e quebrou o pescoço. Então, amados, vejam, aquele que desonra a Deus, o que pode acontecer. A mulher de Finéias, ela teve, na hora que soube que o marido tinha morrido, ela estava grávida, teve o filho. Aí falaram para ela, olha, nasceu um homem, mas ela não ligou mais para isso, já estava morrendo. Aí botou o nome do filho e acabou. Quer dizer, foi-se a glória de Israel. Por quê? Porque o sacerdote mandou levar a arca de Deus para assustar os filisteus. Mas a maldição de Deus já estava sobre eles. Os filisteus tomaram a arca, os filisteus mataram os filhos de Eli, os filisteus destruíram tudo, e até a mulher de Finéias, coitada, morreu ali, e o filho dela ficou com o nome de Cabu, quer dizer, foi-se a glória de Israel. A arca, lá com os filisteus, trouxe sofrimento para todo mundo. Eles ficaram apavorados com isso. Terminou tendo Deus providenciando a volta da arca para o seio de Israel. Mas o castigo veio. Olhem o que aconteceu. Israel foi vencido, morreram os sacerdotes filhos de Eli, porque Deus os queria matar. Morreu Eli, morreu a esposa de Finéias, e a história mudou completamente. Por quê? Porque não honraram o Senhor. Porque não honraram o Senhor. Hoje em dia, há muita gente desonrando o Senhor. Estão na igreja, acham que estando na igreja estão seguros. Amados, a arca de Noé, ela tinha animais limpos e animais impuros. Os animais impuros continuaram impuros. A igreja não purifica. A igreja não purifica ninguém, não. A igreja não tem poder para salvar ninguém. A igreja, muitas vezes, ela é até enganada quando alguém dá a profissão de fé, uma profissão falsa, é batizado, se torna membro, mas o coração realmente nunca se converteu. Nunca se converteu. E essa pessoa fica na igreja, como membro da igreja, e quando chegar aquele grande dia, o Senhor vai dizer, não te conheço. Mas, Senhor, em teu nome, não te conheço. Apartai-vos de mim, porque desonraram o Senhor. Amados, Deus é para ser honrado, glorificado, santificado, adorado, glorificado, exaltado acima de tudo neste mundo. Não há nada neste mundo
que valha abandonar Deus. Não há nada nesse mundo que compense abandonar a Deus. Não, não há nada. O Deus disse, o que me abandona será envelhecido, quer dizer, tornados vis, imprestáveis. Diz o Evangelho, o capítulo 3 do Evangelho de João, bem no fim do capítulo, que aquele que crê na palavra tem a vida eterna, mas o que não crê não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você já pensou nisso? Você talvez ainda não tenha pensado. Aquele que conhece a palavra de Deus, recusa crer, sabe da história de Jesus, recebe presente de Natal, tudo isso, mas na hora de confessar o pecado e abandonar, deixa Jesus para lá e vai sapatear por aí afora, e vai pinotar por aí afora, e vai adulterar por aí afora, vai roubar, vai matar, vai fazer acontecer. Está desonrando o Senhor. Está desonrando. O que me honra, eu honrarei, disse Jesus, disse Deus. Mas aquele que me despreza será tornado desprezível, será envelhecido, será tornado inútil, não presta para nada. E o inferno está cheio de muita gente que já esteve na igreja, esteve no templo, cantou, até profetizou mentira e até expulsou demônio de mentira. Está no inferno. Por quê? Porque nunca se arrependeu do seu pecado, nunca aceitou Jesus como Salvador, nunca se arrependeu dos seus erros, nunca honrou a Deus. Ninguém pode honrar a Deus se não aceitar a Jesus como seu Salvador. Quem não é salvo não tem condições de honrar a Deus em hipótese alguma. O Senhor aceita a honra dos salvos. O Senhor aceita a oração dos salvos. O Senhor aceita a oferta, o dízimo dos salvos, tudo ele aceita como oferta de cheiro suave. Mas de quem não é salvo, de quem não crê em Jesus como Salvador, de quem não aceitou Jesus como Salvador, mesmo estando na igreja, está perdido para sempre. Não tem nada de Deus nessa pessoa. E a ira de Deus permanece sobre ele. Já pensaram como Deus estava irado com o sacerdote Eli por desonrá-lo, por desonrar a Deus e honrar mais a seus filhos do que a Deus? Vejam a tragédia que aconteceu. Morte de todo mundo. Por que isso? Porque desonrou a Deus. E se você ainda não aceitou a Jesus como Salvador, sabendo do que o Senhor Jesus sofreu por você, morreu por você, deu a sua vida por você, você nunca quis se arrepender a ponto de confessar seus pecados, abandonar e crer em Jesus, se firmar com Ele para sempre, você continua desonrando o seu Deus. O seu Deus não, que você não tem Deus. Você continua desonrando a Deus. Viu? É terrível, meus amados. Gostaria que você prestasse bem atenção a isso. Se você não é um salvo, não tem condições de honrar a Deus. Você está desonrando. Principalmente se você conhece a palavra de Deus, sabe o que o Senhor Jesus sofreu por você, você sabe de tudo isso, já ouviu 1, 2, 10, 20, 50, 100 vezes a palavra e nunca se humilhou, nunca abandonou seu pecado, continua amando aquilo que você amava. Saiba, desde já, que você tem desonrado a Deus na sua vida e que não há para você esperança nenhuma
até que você se converta. Diz o ditado popular que a esperança é a última que morre. Sim, a esperança é a última que morre. Porque enquanto você estiver vivo, tem oportunidade de ser salvo. Mas no momento que você fecha os olhos para esse mundo, passaram-se todas as oportunidades, você não tem mais nenhuma. Às vezes a gente anoitece aqui no mundo, amanhece no inferno. Às vezes anoitece aqui no mundo e amanhece no céu. Amanheceu no céu por quê? Porque honrou a Deus, porque creu em Deus, porque aceitou a oferta de Deus, aceitou seu Filho amado, o seu Jesus maravilhoso, o seu Jesus glorioso, você aceitou. Então você dormiu aqui, acordou na eternidade com o Pai. Aliás, até na passagem do Jordão, você não passou só. O Senhor Jesus veio lhe buscar. Pois bem, o que é que você decide nesta noite? Você não gostaria de honrar a Deus, crendo no Senhor Jesus, aceitando a Ele como seu Salvador? Você sabe que a Escritura diz que Ele é o Salvador e sem Ele não há salvação. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador, nem medianeira, nem ninguém. É Jesus o mediador. O apóstolo Pedro nos fala nisso no início do livro de Atos, quando ele diz que debaixo do céu nem um outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Diz o apóstolo Pedro. E o apóstolo Paulo diz, escrevendo a Timóteo, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E que ele, Timóteo, pregasse isso, ensinasse isso e mostrasse que o Senhor Jesus é o único mediador, não tem outro. Não tem outro em quem você possa confiar. Não tem santo, não tem santa, não tem Nossa Senhora, nem ninguém. Você não pode confiar para a sua salvação em ninguém. Só em Jesus. Só Ele morreu para salvar você. Só Ele foi crucificado entre dois ladrões para salvar você. Só Ele aceitou a morte de cruz, a morte maldita de Deus. Ele aceitou para salvar você. Então não há outro caminho, outra vereda para que você seja salvo. Nem religião, nem obras, nem sacrifício, nada existe. Nada existe. Ou o Senhor Jesus, ou o inferno, e ponto final na história. Meus amados, meus queridos, não deixem passar esse tempo. Não deixe uma mensagem dessa fora do seu coração. Honre a Deus honrando a Jesus. Se você não honra a Jesus, não adianta nem falar em Deus, que Deus não quer nem ouvir você. Deus não quer saber de você para nada. Se você recusa Jesus, não aceita Jesus, não é salvo por Jesus, não adianta nem você falar em Deus, que Deus odeia você. Agora, a Escritura nos diz que no momento que você aceita Jesus, é como aquele ladrão que estava na cruz ao lado dele. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que é que o Senhor Jesus disse? Em verdade eu te garanto,
eu te digo em verdade que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esqueceu tudo que aquele malfeitor havia feito, deixou tudo para lá, perdoou tudo e num átimo de tempo, num instante de tempo, aquele homem passou da morte para a vida. Oh, aleluia! Passou da morte para a vida. E quando nós chegarmos lá, vamos encontrá-lo. Vamos encontrá-lo e dizer, vai você foi muito abençoado, rapaz. Reconhecer que ele era justo e que você era pecador. E você pedir naquela hora, naquele momento, no último momento dele, com vida, e no último momento seu, com vida também, você apelar para ele e ele te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, vamos encontrar essas pessoas no céu. Essas pessoas que não foram enganadas pelo mundo, não foram tapeadas, mas acordaram e buscaram Jesus, e creram em Jesus, e abraçaram Jesus, e nunca mais largaram Jesus. Pois bem, conhece-se aquele que é salvo e o que não é, porque o que é salvo, ele não larga Jesus. Ele se agarra com Jesus. Ele não deixa Jesus. Ele morre, mas não deixa Jesus. Morre, mas não abandona Jesus. E aquele que não é salvo, qualquer coisa maravilhosa no mundo, engana ele e ele lá se vai. Lá se vai. E quando aquele trono branco aparecer entre nós, e o mundo e tudo o que o mundo tem desaparecer, e o céu se recolher também, como um pano que se foi, fica só aquele Jesus amado que você rejeitou, que muitos rejeitaram, o rei, agora como juiz, separando os seus para o lado direito. E você, que ouviu tantas vezes a mensagem, você que tantas vezes foi convidado a aceitá-lo, não quis, preferiu o mundo, e agora o mundo passou, você não tem mais mundo, não tem mais nada, agora só tem o inferno para você morar com o diabo e seus anjos. E o pior, é sofrimento eterno. Não é dizer, passa um tempo no inferno, depois eu morro. Não, você já morreu. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo. O juízo veio agora, com o trono branco. E aqueles que creram em Jesus, que honraram a Deus crendo em Jesus, que exaltaram a Deus crendo em Jesus, esses estarão à direita do juiz para receber o vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. E aqueles à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas você escolheu ele? Você escolheu ir para lá? Pode ir. Quem escolheu Jesus está agora com o Pai. Gozar eternamente as maravilhas, ser herdeiro de Deus, co-herdeiros com Cristo, ser mais do que vencedor, ser santo, mirar a face do Pai, ver as marcas dos cravos nas mãos do seu Senhor, as cicatrizes, ali onde Ele pagou seus pecados. Você vai ver tudo isso e glorificar o Senhor, e santificar o Senhor, e honrar o Senhor mais e mais, adorando, glorificando e se satisfazendo com a água da vida e com os frutos das bênçãos celestiais. Você não quer? Você é uma pessoa humana igual a mim. Sei disso.
Eu não sou melhor do que você. Não. Nunca fui melhor do que ninguém. O que aconteceu comigo é que eu entendi o recado de Deus. É que eu entendi a mensagem de Deus. É que eu criei nesse Jesus maravilhoso, esse peregrino galileu, que andou por aí fazendo bem, que ressuscitou mortos, que libertou um homem que tinha uma legião de demônios lá em Gadara. E esse homem, depois de liberto, foi levar a mensagem para a sua casa e pregou em toda Decápolis, uma região com 10 cidades, pregou o evangelho ali, não se calou mais. Pois bem, esse Jesus que enxugou as lágrimas de uma viúva que ia levando seu filho para o cemitério na cidade de Naim. E ele disse para ela, não chores mais. Foi lá no féretro, para aí com esse caixão, com esse féretro. Moço, levanta-te. Tua mãe te espera, vai para casa com ela. No túmulo de Lázaro, chorando por mim e por você, e por aqueles que estavam ali, que não criam nele. Lázaro, sai para fora. Lázaro estava sepultado há 4 dias já. As irmãs disseram, Senhor, já cheira mal. Ele disse, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu e não tinha cheiro de podridão nenhuma. Pois bem, amados, esse é o Jesus que o nosso Pai Celestial nos mandou como Salvador. Poderoso, expulsou demônios de muita gente. Eu vejo uma mulher, coitada, doente, com fluxo de sangue há não sei quanto tempo, ouviu falar em Jesus, ela veio crendo o seguinte, se eu tão somente tocar na orla dos vestidos dele, eu sararei. Oh, que fé maravilhosa! Eu gostaria de ter uma fé como aquela mulher. E ela veio, tocou, estirou o braço por entre as pessoas, tocou no vestido de Jesus. E o Senhor Jesus, quem foi que me tocou? Mestre, a multidão te oprime, te aperta para todo lado. Não, não. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude para curar alguém. E a mulher apresentou-se, contou sua história. E ele disse, vai em paz, tua fé te salvou. Pois bem, meus irmãos, esse é o Jesus que nós pregamos. Só a ressurreição e a vida. Olha, ele ressuscitou para nos garantir a ressurreição também. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não tínhamos o que pregar. Mas como ele ressuscitou, garante a nossa ressurreição, garante a ressurreição de todos os salvos, daqueles que creram nele, daqueles que honraram o Pai, crendo nele, nas mensagens dele, na palavra dele. Crendo, aceitaram, tiveram seus pecados perdoados, honraram a Deus com isso, e Deus disse, quem me honra, eu honrarei. Agora, Deus honra a sua igreja, aqueles que são salvos, realmente, que não são mais donos da sua vida, a sua vida está escondida com Cristo em Deus, diz a palavra. Então, meus amados, é isso que Deus quer fazer com você, esconder a sua vida nele mesmo. Deus quer honrar você. Honre a Deus. Crendo em Jesus. Abraçando Jesus. Honre a Deus, que você será honrado por Deus também. Você vai morar com Deus na glória. Nós vamos morar com Ele. E você vai também, se você honrar a Ele, crendo em Jesus. Olhe, sem crer em Jesus,
ninguém honra a Deus. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Sem ser salvo, ninguém honra a Deus. Se pode falar no nome de Deus, pode fazer o que você quiser. Promessa, voto, faça o que você quiser. Não vale nada para a sua salvação. Você tem que crer em Jesus, aí sim, você segue a Jesus pelo caminho estreito, sofrendo com Ele até a glória. Aí você honrou a Deus e vai morar com Deus na eternidade. E que Deus nos abençoe e que Deus nos encha mais e mais da sua graça. Amém. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Nós vamos orar para terminar. Quero deixar aqui um abraço para a irmã Delvira Cabral. Boa noite, paz, meus pastores. Deus abençoe a irmã Delvira aí no Jardim Meriti, tá bom? Aqui, Cláudio Silva Santos, o Claudinho, irmão, aí no Espírito Santo. Que Deus abençoe, tá, meu irmão? Em nome de Jesus. Pastor Luiz Vieira, paz, queridos. Aleluia. A igreja ali em Bom Sucesso, Comunidade Evangélica, Amor e Graça, um abração. Estivemos juntos aí, foi uma bênção. Irmã Leia Matos, glória a Deus, também de Cachoeiro do Itapemirim, que Deus abençoe. Diácono Maxwell Matos, também de Cachoeiro do Itapemirim, Deus abençoe a todos. Salles Gomes Visa, um abração, meu irmão. Deus te abençoe aí, Salles, onde você estiver, tá bom? Elba Rocha, paz do Senhor, Deus abençoe, em nome de Jesus. E Eusir Osias, lá de São Paulo, a paz do Senhor Jesus, pastores Rogério, pastor Ferreira, Deus vos abençoe igualmente, meu irmão, em nome de Jesus, tá? Amém. São Paulo, já mandamos um abração aí para o pastor Gênesis, para a irmã que tinha mandado antes, que Deus continue abençoando a irmã, e o nosso irmão Diego, que estava lá em Santa Helena, Aleluia. Glória a Deus. É o dirigente lá, ganhando almas aí para o reino. Amém, amém, vamos amém. povoar o céu em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, tá, irmão Diego? Em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, encerrando esse trabalho, pedindo as bênçãos do Senhor sobre nós. Aleluia. Senhor Deus e Pai, glória ao teu nome, seja meu o teu nome para todos sempre. sempre. Bendita a tua glória, seja eterna de geração glória. em geração, ó Pai, a tua Aleluia. bondade, a tua benignidade. Ó Deus, que esta palavra caia e permaneça na vida, nos corações dos ouvintes, Aleluia. para que produza a salvação no tempo de Deus, Aleluia. no tempo oportuno que se chama hoje. Amém. Senhor, dá-nos uma semana abençoada, Aleluia. guardados, ó Pai, preservados pelo teu poder. Toma Amém. a tua igreja, Senhor, no Brasil, nesta terra, ó Senhor, que vai peregrinando até o grande Aleluia. dia do encontro com o Senhor Jesus nos ares, no arrebatamento. Senhor, prepara-nos para este momento Aleluia. de glória. Prepara-nos neste momento, ó Pai, desse encontro com o Senhor. Amém. E, ó Senhor, as coisas que passamos aqui não se comparam com aquelas que herdaremos Aleluia. com o Senhor. Então, ó Deus, que sejamos ajudados pelo Teu Santo Espírito Aleluia. até este dia. Eu oro por fé, com perdão dos meus pecados. Desde já Aleluia. te agradeço por fé em nome de Jesus. Amém, amém. Ferreira. E agora, irmãos, que o insondável e profundo amor de Deus Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, as doces e alegres consolações do Espírito Santo de Deus, sejam conosco, sejam convosco, sejam com todo o povo de Deus na terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor. E todos digam amém. Que Deus abençoe a todos. Até segunda-feira, se o Senhor não voltar às 19 horas. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua
tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, oh! E todas as coisas cooperam. Havia um consenso e concordância, me ajuda aqui o meu presidente Paulo Roberto. Chegamos ali a um consenso e consenso, do meu ponto de vista, de que a nossa sucursal por igreja e congregação, quem quiser e puder auxiliar nessa parte, pudesse estar cooperando mensalmente com um valor mínimo de R$150, né? R$150. Hoje nós temos na sucursal, são 27 igrejas. Na sucursal do Pai da Memória, são 27 igrejas. Basta conta aqui, né? Acredito que é isso mesmo. Se 27 igrejas cooperassem, 20 igrejas, né, com R$150, nós teríamos R$3.000 da sucursal para esse fim, para esse propósito. Sendo que não pesaria, não pesa para ninguém R$150. Pode ser até uma oferta pessoal, não uma oferta da igreja em si, mas R$150 por igreja e congregações. Se assim fosse, contando igrejas e congregações, nós chegamos aí próximo dos 60, né? Se fosse as 60 portas abertas, né? Aproximadamente, quanto nós teríamos? Aqueles que te amam. Levante as suas mãos e diga isso essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Sei que estás comigo. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Se por ti, Jesus.